Vamos lá, pessoal, vamos continuando então. Falávamos da violação de domicílio no aspecto de um eventual abuso de autoridade no ingresso no domicílio alheio sem autorização. E a Constituição Federal, eu dizia para vocês, autoriza a entrada quando um crime estiver sendo cometido dentro do local. O próprio Código Penal fala isso, mas a Constituição Federal fundamentalmente autoriza. Mas os tribunais têm colocado aí uma série de barreiras, não é? Para que haja a aceitação desta violação de domicílio, mesmo que seja para prender alguém em flagrante delito. E o Superior Tribunal de Justiça, então, eu dizia para vocês, fixou teses centrais a respeito do assunto, e elas fixou, como nós vamos mostrar aí na tela para você, por meio do HC 598-051 de São Paulo, e essas teses foram fixadas em 2/3/2021. Então, preste atenção no que o STJ quer que se cumpra para que se aceite a entrada da polícia, por exemplo, no domicílio de uma pessoa quando um crime estiver sendo cometido ali dentro, no caso de drogas, por exemplo. Primeiro, na hipótese, o STJ fixou, essas teses são fixadas pelo STJ. Primeiro, na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório, para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial. Então, veja lá o que ele está dizendo. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões, o que o STJ chama de justa causa, né? Fundadas razões, que o STJ chama, então, de justa causa. Então, ele diz ali, fundadas razões, justa causa, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, vamos voltar aqui, e devidamente justificadas, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui, justa causa, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Então veja o que ele diz aqui, aferidas, veja a gravidade disso, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, né? De maneira a indicar que dentro da casa ocorre a situação de flagrante delito. Vamos seguir na tela. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, então veja que, lembra que eu mostrei algumas condutas permanentes numa outra aula, onde nós falamos de crime permanente, eu disse a você que algumas condutas do artigo 33 eram permanentes, então o STJ reafirma isso e diz o seguinte, o tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção do mandado judicial que se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime ou a própria droga será destruída ou ocultada. Vocês acham que o traficante vai ficar com a droga lá esperando o mandado judicial? Tá, pessoal? Então, veja só, mesmo no caso de tráfico, ele diz aí, sem obtenção do mandado, tem que ter objetiva e concretamente essa suspeita, se inferir que a prova do crime ou droga será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, veja, ainda que o morador dê consentimento, o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Claro, então se o sujeito autoriza a entrada, claro, precisa ser uma autorização voluntária, tá? Voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Até aí tudo bem. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. E deve ser feita, olha só, declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar. Então o policial vai ter que andar com folha de papel
né, papel e caneta, ou então o sujeito vai ter, o senhor autoriza a entrar na sua casa, autorizou, o senhor vai fazer uma declaração para mim? Então vamos lá, ficar 3 horas para escrever a declaração, né, se o sujeito não souber escrever, o policial vai ter que fazer essa declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se sempre que possível testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo. Ou seja, o policial vai ter que andar com uma câmera e com um gravador. E preservada tal prova enquanto durar o processo. Ou seja, é melhor falar para não entrar. Né? É melhor falar o seguinte, olha, deixa correr o tráfico lá dentro. Vocês me desculpem, mas é complicada a situação aqui. Então fala, deixa correr o negócio lá dentro e não entra. Porque, veja, é impossível isso daqui. A Constituição não impõe esse tipo de restrição. A Constituição diz, o crime está ocorrendo lá. O policial é autorizado a ingressar. Ninguém aqui quer que se pratique ilegalidades. Mas é evidente que mesmo o sujeito autorizando, ele sendo preso, ele vai dizer que não autorizou. E como eu disse, o STJ anulou processos em que o sujeito que estava traficando correu para dentro de casa, tinha droga guardada lá, localizaram-se quilos e quilos de entorpecentes, cheiro de droga queimada, e o tribunal disse que isso não são indícios suficientes da injusta causa. Pegou a declaração assinada? Não. Gravou? Filmou? Vamos seguir. Vamos para a nossa tela. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas. Eles anulam tudo. Ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida. Aqui, ó. São os frutos da árvore envenenada, bem como das demais provas, está aqui o fruto da árvore envenenada, que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. O policial vai para a cadeia. Ou seja, o traficante continua lá, né, com a boca de fumo, com o seu ponto, guardando a droga dentro de casa, e o policial acaba indo preso pela violação de domicílio. Tá certo, pessoal? E o STJ conclui, então, dizendo o seguinte: a 6ª turma determinou a comunicação do julgamento, desse julgamento que fixou essas teses centrais, aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, bem como ao ministro da Justiça e Segurança Pública, também aos governadores dos estados e do Distrito Federal e às suas respectivas corporações policiais. Também serão informados o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, moral da história, né? Moral da história, a coisa está complicada, tá bom? Repito aqui, ninguém é favorável a descumprimento de lei, tá bom? Mas, data vênia, minha opinião, né, que vocês não têm a obrigação de concordar comigo, e aliás eu sei que tem muita gente que discorda do meu posicionamento, mas no meu ponto de vista dificultou demais o trabalho. Então isso aqui pode ser realidade nos Estados Unidos, no Reino Unido, não é? E em outros países aí onde a polícia tem condições muito melhores de trabalho do que nós temos atualmente. E repito, isso não quer dizer que o policial está autorizado a entrar ali numa situação irregular. Não é isto, mas essas teses, no meu ponto de vista, vão dificultar sobremaneira a punição de crimes cometidos no interior das residências. Tá bom, pessoal? Bom, basicamente é isso. Vamos seguir. Parágrafo 4º do artigo 150. A expressão casa compreende. Artigo 150, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, perfeito, aposento ocupado de habitação coletiva, quarto de hotel, de estalagem, etc., né? Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Por exemplo, o seu escritório de advocacia, né? O consultório do médico, o consultório do dentista, o escritório do contabilista. Parágrafo 5º, não se compreendem na expressão casa a hospedaria, a estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, não o compartimento habitado, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior, que é o aposento ocupado da habitação coletiva. E terceiro, também não se compreende na expressão casa
a taverna, a casa de jogo e outras do mesmo gênero. É legal porque ela fala o que ela entende por casa e o que ela não entende por casa, tá certo, pessoal? Então, tomar cuidado com isso, tá bom? E aqui, claro, os compartimentos habitados, os aposentos, né, os compartimentos não abertos. Então, aí, a expressão casa compreende essas hipóteses do parágrafo 4º e também a expressão casa não se insere nas hipóteses do parágrafo 5º. Perfeito? Certo? Vamos passar agora para a divulgação de segredos. Artigo 153. Vamos para a tela. Divulgação de segredo. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Essa é a divulgação de segredo. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Isso aqui é importante porque este caput do 153 é de ação penal pública condicionada à representação. Tá? E aí, em 2000, foi incluído o parágrafo 1º, letra A, no ano 2000, divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Essa lei foi a mesma que inseriu lá os artigos, né, no Código Penal, os artigos 313A, o 313B, né, que fala dos bancos de dados informatizados aí da administração. Parágrafo 2º, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Então, aí a ação penal será pública e incondicionada se dessa divulgação de segredos gerar aí um dano à administração pública, um prejuízo à administração pública. Esse crime, pessoal, é muito interessante. Então, né, esse crime é muito interessante por quê? Porque ele fala da divulgação de segredos. E que segredos são esses? São particularidades da pessoa que não devem ser revelados, que podem gerar um dano. Tá certo? Tudo bem que tem o parágrafo que fala da administração, mas aí ele fala em segredos de uma maneira geral. Então, os nossos segredos fazem parte da nossa individualidade, da nossa da manutenção aí da nossa individualidade, da nossa personalidade. Então, na verdade, a divulgação desses segredos implicam em uma figura criminal. Agora, eu não quero que vocês confundam, não é, essa violação de segredo com violação de segredo profissional, que aí é o artigo 154. Vamos dar uma olhadinha na tela, que é também assunto da nossa aula. Violação de segredo profissional. E ele diz aí, revelar alguém sem justa causa, olha aqui o elemento normativo, né, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão. Aí é claro que o segredo é em razão do quê? Da função, do ministério, do ofício ou da profissão. Tá? Então, em razão da função. Então, o sujeito ali trabalha no Ministério da Economia e ele tem acesso ali a elementos que possam trazer algum prejuízo para o mercado, coisas que devam permanecer em segredo. Ministério, aqui está falando não ministério político, mas o ministério religioso. Então, o padre, ele não pode revelar aquilo que foi ouvido em confissão. Em razão do ofício ou da profissão. O caso da profissão, o advogado. Não é? O advogado não vai revelar aquilo que obteve do seu cliente. Ele tem, então, preservado o seu sigilo profissional, o seu segredo profissional. Tá bom? Então, se houver a revelação, nesse caso vai responder por uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E somente se procede mediante representação, ou seja, a ação penal é pública condicionada à representação. Tá bom, pessoal? Não vamos confundir essa violação de segredo profissional do 154, eu vou aproveitar a tela, com a violação de sigilo funcional. Olha lá o 325 do Código Penal, que é um crime contra a administração. O anterior é segredo profissional. Isso aqui é sigilo funcional. O 325 diz, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, então é um crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação.
pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, o 325 é um crime contra a administração, ele é um crime próprio e somente pode ser praticado por funcionário público. Não confundir com o 154, que é violação de sigilo profissional. Aí é o ofício, ministério, a profissão, tá bom? Aqui nós estamos no 325 falando do funcionário público. Vamos fazer o nosso intervalo, já já estamos de volta.